Bom, então vamos lá, né? Boa noite, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui direitinho para vocês me verem. Aí, ver meu cabeção também, né? Que senão vai ficar só meia pessoa falando aqui. Pessoal, bom, só dar fazer uma leve recapitulação aí, né? Do que nós já conversamos até agora. Nós passamos aí pela unidade 1 e a unidade 2, né, que é o conteúdo que está disponível para vocês na nossa sala virtual aí. E a ideia é fazermos duas avaliações, né, nesse semestre síncrono aí com essa modalidade não presencial, né, essa modalidade nova que a universidade criou aí, que eu acredito que de certa forma vai favorecer vocês um pouco, né, no sentido de que vocês não vão perder boa parte dos conteúdos aí que a gente tem estruturado no nosso plano pedagógico e nosso plano de curso. A disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público, né, por mais densa que ela seja, né, nós temos aí uma infinidade de legislativos, né, de normativos, de instruções para orientação e organização aí da contabilidade aplicada ao setor público, além das questões práticas, né, mas infelizmente as questões práticas, embora eu tenha tentado aqui desenvolver uma metodologia, não sei, talvez na próxima parte, né, na segunda parte, que pós a primeira avaliação, a gente consiga fazer alguma coisa de ordem prática, no que diz respeito ali à formulação de cálculos, de análise, interpretação, etc. Mas, deixa eu só apagar essa luz amarela aqui, que eu acho que ela está atrapalhando vocês. Isso. No que diz respeito aí à parte de cálculo, o tempo que nós temos, né, para dividir esses normativos, esse legislativo da contabilidade aplicada ao setor público, nesse formato, né, de modalidade à distância, ele compromete um pouco, né, essa interação, porque eu precisaria estar dividindo isso com vocês, enfim. Mas a gente vai ver como é que a gente procede isso na segunda metade aí do nosso programa. O nosso programa, né, assim, eu pensei o programa de uma maneira que a gente já pudesse aproveitar agora, né, logo na próxima semana, aí uma avaliação desse conteúdo que foi apresentado, né, e aí por isso essa urgência, né, da gente trabalhar hoje, quarta-feira, e na próxima segunda-feira, para na próxima quarta, aí sim a gente estaria fazendo a nossa primeira avaliação não presencial. Não se preocupem, né? Na verdade vocês já vêm fazendo essas avaliações, então vocês já foram avaliados na unidade 1, já foram avaliados na unidade 2, né? A partir do momento que vocês participam e realizam as atividades propostas ali, então, tecnicamente, vocês já estão sendo avaliados. O que nós vamos fazer, na verdade, é uma síntese de todo esse conteúdo, todas as atividades que foram apresentadas, e vocês serão submetidos aí a um teste online, né, de múltipla escolha. Esse teste online de múltipla escolha, dentro de tudo que nós já trabalhamos, então não pretendo desviar em nada do que nós já desenvolvemos até agora, tá certo? Justamente para que a gente possa medir o aproveitamento desses conteúdos apresentados, tá? Lembrando a todos vocês que tudo isso, né, é novo para a gente. Esse formato de aula, esse formato de avaliação, então estamos todos construindo esse formato, tá bom? Então a gente pede um pouco de paciência do lado de vocês, né, para que vocês entendam as nossas dificuldades em ter que transformar todo o conteúdo, todo o material que a gente tem ali para o que era o presencial, para esse material virtual. E me conhecendo como vocês já me conhecem, você sabe que eu não sou de repetir conteúdo, não sou de repetir material, né? Então toda aula é uma aula nova, toda apresentação é uma aula nova. Semestre que vem, se eu tiver com essa disciplina, vai ser tudo novo.
Então é assim, é mais difícil ainda, porque eu tenho que fazer isso, experimentar e só depois apresentar para vocês, tá? Então ficamos aí. A unidade 1 e 2, vocês já foram avaliados. Eu estarei disponibilizando as notas que vocês alcançaram nas avaliações e nas atividades até o momento, tá? Aqueles que me entregaram as atividades com atraso, né, com um certo atraso, não se preocupem, tá? Todos serão avaliados, desde que tenham entregue as atividades, tá certo? E aí ficamos aqui com esse conteúdo que nós vamos apresentar hoje, que é o processo de planejamento orçamentário, tá? Que fecha aí a nossa primeira unidade, ou digamos assim, a parte 1, né, dos conteúdos. A partir daí, né, fazemos nossa primeira avaliação e inauguramos aí, digamos assim, a parte 2, tá? Que é um pouco mais, vamos tentar relacionar essa resolutividade, esse normativo da contabilidade aplicada ao setor público com aplicação propriamente dita, tá certo? Então, é só fazer uma indicação aqui, né? Para que vocês se atentem aos conteúdos postados não só na nossa página, né, e na nossa sala de aula, mas essa semana eu ainda disponibilizo para vocês mais 2 podcasts em relação a essa unidade 3, tá? Que vai nos ajudar a compreender todo esse conteúdo e esgotar isso aqui para a nossa primeira avaliação. Beleza? Estamos compreendido aí em relação à nossa metodologia? Tranquilo? Ok. É o seguinte, eu quero que vocês não se preocupem com o tempo, tá? Porque esse conteúdo aqui, embora pareça ser extenso, não sei se vocês viram lá, são só 30 slides, mas cada slide dessa aqui é uma vida para falar, tá? Então nós podemos levar a nossa aula de hoje até as 20h30, mais ou menos, que é o nosso horário convencional, né? Se precisar a gente estica um pouco mais, não tem problema, mas só para que não fique cansativo nem para vocês e nem para mim, né? E aí na próxima aula, se não der conta de esgotar, a gente retoma o assunto, ou posso fazer a complementação com uma apresentação, ou até mesmo com os nossos podcasts aí que são mais leves, né? Mais curtos, mais leves, são mais fáceis de serem compreendidos, né? Então ficamos aí, ó. Nesse conteúdo, vamos tratar do processo de planejamento orçamentário. E o processo de planejamento orçamentário, ele basicamente, né, seria muita presunção minha dizer que ele se resume nisso aqui, mas é só uma maneira da gente apresentar, né, a forma de compreensão desse processo, que começa pela elaboração do orçamento, né, aí do que nós chamamos desse planejamento orçamentário, é o orçamento por si só. Uma vez elaborado esse orçamento, nós vamos passar ali pela aprovação pelo legislativo, né? Uma vez aprovado esse orçamento, ele então será executado, então cabe ao executivo cuidar dessa tarefa, né? E nesse processo de execução, incluímos aí a avaliação dessa execução, onde entra essencialmente, né, os controles, né, não só o controle em relação à auditoria interna, como à auditoria externa, né, no caso da gestão pública, né, especificamente, que é o nosso material de trabalho aqui. Esse controle ele é feito pelo Tribunal de Contas da União, né, que é quem reportamos como a nossa auditoria externa ou auditoria independente, tá? E aí esse Tribunal de Contas da União vai determinar como, né, esse executivo, né, desenvolveu o orçamento ali previamente planejado, né, se está dentro dos normativos, e aí entra efetivamente o papel da contabilidade em assessorar esse processo aí de planejamento orçamentário.
Em relação aos aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, então veja bem, eu falei para vocês, estamos falando de uma ordem geral, né? Quando eu falo de orçamento público, eu estou me referindo àquele documento que nós vamos ver lá na frente, né? Formado ali pela tríade, lei do orçamento anual, plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Então essa tríade aí é que vai ser o fundamento base do orçamento público, tá certo? E aí, a partir do momento que eu tenho a compreensão, né, desse processo, tá, em que existe uma equipe responsável pela elaboração, existe uma equipe, conhecemos muito bem essa equipe, né? A equipe responsável pela aprovação é quem legisla, quem verifica, quem determina as questões legais da execução desse orçamento, da possibilidade, previsibilidade, custeio, né, desse orçamento. Uma vez aprovado, ele será encaminhado ao executivo, que é quem vai executar e efetivamente desenvolver as ações de custeio, manutenção e ordem. E por fim, alguém tem que avaliar. Existe uma equipe responsável por avaliar esse orçamento, né? E essa equipe, dentro dessa equipe, nós vamos destacar o papel, né, do profissional de contabilidade, no nosso caso, né, aí dentro da contabilidade aplicada ao setor público. Então, os aspectos específicos, né, os aspectos relacionados à contabilidade aplicada ao setor público, nós podemos destacar o aspecto orçamentário, o aspecto patrimonial e o aspecto fiscal, tá? Do ponto de vista do aspecto patrimonial e fiscal, acredito, né, que vocês já estão mais envolvidos, né? A compreensão é mais direta, eu diria. Por quê? Porque nós já temos uma certa intimidade com o aspecto fiscal da contabilidade, de um modo geral, né? Da mesma forma e essencialmente, né, com o aspecto patrimonial. Afinal de contas, o que é a contabilidade, né? É uma ciência que registra, estuda, analisa os atos e fatos modificativos do patrimônio. Aqui especificamente do patrimônio público, né, que é o que nós estamos estudando nesse momento. E esse fiscal aqui, ele vai muito além daquilo que nós temos como prática contábil, né, na contabilidade comercial ou contabilidade contabilidade societária, né, por assim dizer. Então ele vai muito além daquela questão tributária, né? Esse fiscal aqui, ele está relacionado ao controle interno, tá certo? A controladoria, né? O controller, ou mesmo a auditoria interna, aí na contabilidade pública, na administração pública, de um modo geral, a gente usa muito a expressão auditoria e controladoria, né, na administração pública. Então essa auditoria interna, que é feita pela controladoria, para atender aos normativos impostos pelo Tribunal de Contas da União, tá? Então é extremamente importante a gente compreender esses diferentes aspectos, tá? De maneira que a gente não cometa nenhum equívoco na interpretação a respeito dessas mais variadas informações contábeis. Então vamos destacar, por exemplo, o aspecto orçamentário. Então, o aspecto orçamentário compreende o quê? O registro e a evidenciação do orçamento público, né? Tanto quanto a aprovação quanto a sua execução. Então esse aspecto orçamentário da contabilidade aplicada ao setor público é verificar ali, no que diz respeito ao registro e evidenciação, está dentro aí, né, do nosso compromisso enquanto ciência contábil, né, o registro e a evidenciação do orçamento público. Então o que é o orçamento público? Vocês vão perceber aí, se já verificaram o nosso material disponível nessa unidade 3, vocês vão perceber a riqueza que existe dentro do orçamento público, né? A infinidade de possibilidades que existe dentro do orçamento público. Esse material é desenvolvido pelo Tesouro Nacional, né? Orçamento Fácil, por exemplo, que eu disponibilizei para vocês aí, uma série de 8, 9 vídeos, que é muito didático, né? Muito interessante a forma como eles apresentam. Ele dá exatamente essa ideia da riqueza desse orçamento público, né?
a dependência que nós temos desse orçamento público. E aí, eu já faço aqui com vocês um recorte de uma situação muito preocupante, Brasil 2021, né? Porque até o momento, estamos hoje em 9 de novembro, e nós ainda não aprovamos o orçamento, sequer concluímos o orçamento de 2021. Quer dizer, há o risco iminente de passarmos por 2021 sem um orçamento definido. Então vocês imaginam o risco país que é você trabalhar num exercício social inteiro sem um orçamento definido. Por que eu estou falando isso? Normalmente, quando a gente trabalha a questão orçamentária, né, vocês viram lá no nosso material apresentado pelo Orçamento Fácil, a fim de nos intimidar com o conteúdo, né, de trazer aí essa relação mais íntima, mais próxima com o conteúdo. Quando falamos de orçamento público, tomamos como exemplo o orçamento pessoal. Então imagine você, né, assalariado. Então você tem o seu salário, você sabe qual é exatamente a sua receita mensal, né? E você tem uma relação de dependências e necessidades. Se a gente for tomar como referência apenas as necessidades básicas, aquelas famosas necessidades básicas datadas lá da pirâmide de Maslow, né? Desde ali, inclusive que fundamentou o artigo 5º da Constituição Federal, né? Trazendo aí as nossas necessidades sociais básicas também, né? Então se você for fundamentar a sua vida nisso, eu preciso de alimentação, saúde, educação, né, transporte, infraestrutura, no caso, né, moradia, né? Então nesse aspecto, então você vai pegar o seu salário, né, e vai fazer um orçamento mensal para dar conta dessas realizações, né, de executar aí esse custeio. E o planejamento ele começa naquilo que você pretende realizar para além disso, né? Então se eu quero fazer uma viagem de Natal, vou visitar meus pais no final do ano, né? Ou então eu quero fazer uma viagem de férias, tudo vai partir de um planejamento, né? Para esse planejamento eu vou fazer o quê? Eu vou orçar, né? Eu vou dispensar ali, eu ia dizer desprezar, mas eu vou dispensar ali um determinado valor, uma determinada quantia necessária para realizar esse projeto. Qual que é o projeto? O projeto é fazer uma viagem de fim de ano. Quanto custa essa viagem de fim de ano? X reais. Ok. Tenho disponibilidade disso? Não. Então, como é que nós vamos fazer para captar esse recurso que seja aí por poupança, né? A alienação de bens duráveis, bens móveis, etc. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que na gestão pública, tá, não é diferente, certo? As rubricas são praticamente as mesmas. O que muda é o volume, né? Porque a partir do momento que você está falando de uma viagem de férias, que envolve uma pessoa, se eu estiver falando de diárias, né, que envolve todo o corpo docente da universidade, então vocês já dá para ter uma noção do volume financeiro, né, que nós vamos ter que orçar para poder garantir isso para todo um exercício social, né, para todo o ano de 2021. Bom, se eu não tomei cuidado com isso nesse exercício 2020, o meu exercício 2021 estará comprometido. Muito dificilmente um servidor da UFPJM vai conseguir fazer uma viagem custeado, né, pela UFPJM por conta do que? Da ausência de um orçamento, né? Não houve ali o registro da possibilidade, né, da previsibilidade de uma viagem de um servidor no futuro, tá certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se vocês estão interagindo comigo no chat.
Ok. Se vocês tiverem, pessoal, que fazer alguma intervenção, eu peço, por favor, que façam por áudio ou vídeo, tá? Ou áudio e vídeo, né? Porque, como eu já informei no início, pela distância aqui do equipamento, eu não vou conseguir papear com vocês em matéria de digitação não, tá bom? Então, se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver avançando demais no conteúdo, aprofundando demais no assunto, vocês podem me chamar a atenção aí, que a gente, se for necessário, repete, tá? Retoma o assunto e falamos aí na velocidade que vocês entenderem melhor, tá bom? Então, retomando aqui, quando eu falo do aspecto orçamentário, né, estou preocupado com o quê? Em relação à contabilidade aplicada ao setor público. Feito aí todo esse pano de fundo, né? Uma vez já apresentado esse pano de fundo. Ah, tá, agora eu sei mais ou menos o que é um orçamento. Ah, agora eu entendo do que estamos falando. Estamos falando, então, de uma previsão, né? O que nós vamos fazer em 2021? Então, imaginem vocês o Brasil pessoa, né? O que o Brasil pretende realizar em 2021? Tá, quanto custa esse projeto Brasil 2021? Tá certo? Quais são as fontes de receita, né? A maior parte delas nós já conhecemos, tá certo? Mas vamos falar delas aqui pontualmente, tá certo? Então, quais são as fontes de receita, né? Uma vez captada essa receita, aplicado esse recurso, nós precisamos de uma equipe que verifique se esses recursos foram devidamente aplicados conforme todos os normativos, né, conforme toda a instrução, especialmente conforme planejado aqui no nosso orçamento público, tá? Então, o aspecto orçamentário, que corresponde aos registros de natureza orçamentária, né, são base para a elaboração do relatório resumido de execução orçamentária. Então, onde é que entra a contabilidade aplicada ao setor público quando falamos de orçamento público, né? O documento que nos coloca na interação desse processo orçamentário, tá? É o relatório resumido de execução orçamentária. Esse RRO, ele é produzido pela contabilidade aplicada ao setor público, tá bom? Então, é o profissional de contabilidade destacado para a contabilidade aplicada ao setor público é que vai produzir o relatório de execução orçamentária, esse relatório resumido, né? E os balanços orçamentários e financeiros. Então, balanço é uma matéria bem conhecida do nosso lado, né? A gente sabe bem quem é que elabora e assina um balanço, né? E o que faz isso? Representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. Então, como foi o exercício financeiro 2020 Brasil? Ainda não temos, mas lá no mês de março, abril, por aí, nós já teremos, né, o efeito, por pior que ele seja, né, desse custo pandemia 2020, não só do ponto de vista econômico, mas também financeiro para o país. E aí, quando eu falo país, né, estou falando do Estado como um todo, mas a gente pode subdividir isso aí, né, em União, Estados e municípios e compreender isso de uma forma bem mais próxima, né, por assim dizer, tá? Outro aspecto que nós indicamos lá, então nós falamos do aspecto orçamentário, patrimonial e fiscal. O aspecto orçamentário, né, fica claro que está relacionado ao relatório resumido de execução orçamentária e os balanços orçamentários e financeiros, né? Já o aspecto patrimonial, ele compreende ali, uma vez compreendido o registro e a evidenciação da composição patrimonial. Então, aí quando eu falo de composição patrimonial, se vocês fossem avaliar o município de Teoflotone, um exemplo, né? Quanto vale o município de Teoflotone? Vocês têm ideia de quanto vale o município de Teoflotone? Para você que não é de Teoflotone, quanto vale
o seu município, né? Vamos pensar o município como empresa, tá? Então, quem é que vai nos dar esse feedback, né? Quem é que vai nos dar condição de fazer essa avaliação? Eu vou ter para isso, né, me apropriar dessa compreensão do registro e evidenciação da composição patrimonial do município de Teoflotone, o município em que eu estou inserido, né? Município, estado, nação, tá? Então, compreende o registro e evidenciação da composição patrimonial do ente público. Vamos ser mais analítico, professor, um pouco mais analítico. Vamos pegar um órgão específico? Vamos. Qual é a compreensão, né? Ou melhor, qual é a composição patrimonial da UFVJM? Bom, ainda está muito distante, né? Porque a UFVJM é multipolo. Nós temos 4 campi, né? Qual é a composição patrimonial do campus Mucuri da UFVJM? Então a gente já tem condição de quantificar isso, sabe? Se eu quiser pagar por essa instituição, né? Vamos pensar assim, vamos privatizar o campus Mucuri, né? Qual que seria o lance inicial? Vocês estão entendendo a importância dessa composição patrimonial, né? Nós estamos dando valor, né? Estamos quantificando, estamos edificando um ente público, né? Porque é muito comum a gente falar assim, mas isso é do município, mas isso é da prefeitura, isso é uma obrigação da prefeitura. Então, um exemplo, quanto custa seu bairro? Vocês têm ideia de quanto custa? Né? Quanto custa cada rua? Né? Quanto custa o sistema de iluminação, eletrificação, etc, etc. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui, né? Desse registro e evidenciação da composição patrimonial do ente público. Então, vocês vão perceber a riqueza que é o orçamento a partir do momento que você começa a entrar nesses detalhes, né? Em entender que uma creche não é só uma creche, ela é o resultado de uma ação, e aí muitas vezes essa creche, aquela unidade, aquela casa, né? Aquilo tem um custo tão elevado de manutenção que é preciso pensar do ponto de vista da gestão pública, né? A manutenção ou não daquela creche. Mas aí não entra somente o aspecto financeiro e econômico, entra também o aspecto social, né? Principalmente o aspecto social, porque esse é o grande lucro, né? Da gestão pública, digamos assim. Então, neste aspecto patrimonial da contabilidade aplicada ao setor público, nós estamos falando que devem ser atendidas as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. Aí, acabei de dizer, né? Ativos e passivos, para a gente que já conhece um pouco de contabilidade, né? Que já chegamos até aqui, a gente vai dar conta de, por exemplo, determinar quanto vale o município se fosse tratá-lo como uma entidade, né? O balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. Então, o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, aplicada aí ao setor público, visa contribuir primordialmente para o desenvolvimento desse aspecto. Então, é muito importante para o Brasil, né, se conhecer patrimonialmente, conhecer aí a sua composição patrimonial, se quiser, né, captar algum recurso no exterior, né, junto aí aos fundos monetários internacionais. Praticamente eu acredito que a gente só tem um, né, o mais comum deles é o Fundo Monetário Internacional, mas existem outros exercícios, né, outros acordos bilaterais entre países, que tomam como referência exatamente essa composição patrimonial. É aquela velha análise que nós fazemos ali da sua capacidade de pagamento, né, sua capacidade de compromisso, né? Se você entrar em dificuldade financeira, quais seriam os ativos que estariam ali
sustentando, né, por assim dizer, essa negociação, tá? Então, essa contabilidade, essa nova, né, essa convergência aí aos padrões internacionais, às normas internacionais, ela faz exatamente dar uma tabulação, né, uma tabulação ali muito igual das nações envolvidas naquele processo de interação econômica, tá? Então, e além do aspecto orçamentário e aspecto patrimonial, nós temos aí o aspecto fiscal, que, como eu disse para vocês, compreende a apuração e evidenciação por meio da contabilidade. Olha só que interessante, né? Dos indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre os quais nós vamos destacar os indicadores da despesa com pessoal, né? Sabemos, né, das limitações que temos a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos gastos com o pessoal, né? E a gente tem a oportunidade de ver isso aí mais para frente, das operações com crédito, né? Da dívida consolidada, da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do resultado nominal. Então, é muito comum a gente ver assim, a ver noticiando, e na maioria das vezes, né, claro, ninguém tem a obrigação de saber disso de imediato, a menos que esteja trabalhando esse conteúdo, desenvolvendo essa matéria, mas é muito comum a gente ouvir assim, os saldos primários do Brasil foram tantos, né? As receitas primárias, as receitas correntes. Então, esses assuntos, eles vão sendo mais, vão ficando cada vez mais compreensíveis, né? A partir do momento que nós vamos entrando nesses conteúdos aqui. Nós vamos absorvendo essa compreensão de apuração e evidenciação e especificamente da leitura desses indicadores, né? A folha de pagamento do município X é impagável porque hoje ela atinge 80% do FPM, né? Então olha só, então nós já temos aqui o quê? Um indicador de análise da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 80% do fundo de participação daquele município está comprometido com pagamento de pessoal, né? E aí, se comparado com os limites datados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, trará ali sérios problemas, sérios compromissos para esse município. Então com base nesses aspectos, né, é que nós desenvolvemos aí essa unidade 3. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, só um minuto.